Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor e que bom, né, que temos esse privilégio, temos essa honra de meditar, refletir na Bíblia Sagrada, palavras de vida eterna para mim e para você. Hoje nós seguiremos na nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Chegamos hoje no capítulo 3 ainda, versículos 17 até o versículo 19. Nós vamos aí caminhar um pouco mais, apenas 3 versículos, mas que tem muito a nos ensinar. Espero que você leia comigo também, com fé, com alegria e com atenção. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Até aí a palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar neste momento pedindo ajuda e auxílio ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça derramada sobre nós. Neste momento, Deus, que se manifesta mediante a tua palavra, Deus, aberta, na qual nós podemos meditar, retirar para nós, Deus, o alimento espiritual. E te pedimos, Deus, neste momento que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Fala conosco, que o teu Espírito Santo esteja no nosso coração, nos nossos ouvidos, para que possamos compreender a tua mensagem. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos que estão aqui comigo. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Esse ditado popular, né, revela com certeza uma sabedoria que nós devemos prestar bastante atenção. Normalmente os ditados eles fazem isso, e esse especialmente, do qual eu gosto muito, fala sobre essa característica da vida humana, de que nós somos verdadeiramente muito influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu posso imaginar aqui a dor ou a atenção de um pai ou de uma mãe que se preocupam demais com quem os filhos estão andando. Quem é a turma deles na escola, com quem eles andam no meio da rua. É exatamente por isso, porque nós sabemos que nós somos muito influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor. E isso fala sobre a nossa natureza, o fato de nós sermos imitadores por natureza. Por padrão, nós buscamos sempre influências externas, buscamos sempre imitar exemplos e padrões de comportamento que estão à nossa volta. Infelizmente, né, nós temos hoje na modernidade, né, na nossa cultura secular e pós-moderna, nós temos ao contrário, um louvor da autenticidade. O que importa é ser original, o que importa é ser espontâneo. Se é imitação, se você aprendeu com outra pessoa, já não tem tanto valor assim. Na verdade, você tem que ter as suas próprias ideias, você tem que ter o seu próprio comportamento, o seu próprio estilo de vida. Imitar é menor. Imitar tem pouco valor na nossa cultura. Quando nós olhamos para a cultura do texto bíblico, para a cultura hebraica, para a cultura grega, lá no primeiro século, nós percebemos que a imitação, na verdade, tinha um valor muito importante na construção de uma pessoa, na construção de um indivíduo, da personalidade de alguém. Afinal, os filhos aprendiam a própria profissão imitando o seu pai. Nós podemos pensar no exemplo de Jesus mesmo, que aprendeu o ofício da carpintaria apenas observando o seu pai José, trabalhando com ele, e ali nós podemos dizer, Jesus é um carpinteiro, não porque tem um diploma, não porque fez um curso, mas porque imitou o seu pai. E isso era muito comum na cultura do Oriente, ali, a cultura do Oriente Próximo, nesse tempo do primeiro século. É algo que o apóstolo Paulo pode falar de maneira muito tranquila. Ele pode falar de maneira muito tranquila sobre imitação, sem soar estranho, sem soar menor, sem soar, sem parecer que está falando algo que de menor importância. Na verdade, ele está dando aqui um grande
ensinamento para aqueles irmãos. Não só para eles, mas também para mim e para você. Nós devemos imitar. Como cristãos, nós somos chamados, sim, para imitar. Mas eu quero dizer uma coisa, muito mais do que apenas uma característica de uma cultura específica em determinado momento da história, a imitação é algo que é muito próprio da humanidade como um todo. Nós podemos dizer de maneira resumida, imitar é humano. O pastor Vadislau Gomes, ele explica essa realidade de maneira muito inteligente. Ele diz, olha, nós seres humanos temos uma personalidade analógica. O que é que significa isso? Personalidade analógica. Na verdade, o que isso quer dizer é simples. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados seguindo um padrão. Nós fomos criados baseados em uma natureza mais perfeita que a nossa, em uma natureza superior à nossa. E com base nessa natureza é que a natureza humana veio a existir. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tudo que há em nós, tudo que há na personalidade humana, tudo que há na natureza humana pode, em algum sentido, ser explicado de maneira analógica, ou seja, a fazer uma analogia entre a natureza de Deus e a nossa. Eu não estou dizendo que nós somos deuses, como alguns pregadores famosos aí da internet têm vindo falar. Nós não somos deuses, somos muito menos que isso, mas sim, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a consequência lógica disso é que nada no homem é, em certo sentido, original. Nós existimos em referência a Deus. O que temos foi criado com base nesse padrão celestial que nós encontramos no Senhor. Uma consequência disso, uma consequência moral para a nossa vida, nós vemos na palavra de Deus. Nós vemos que Deus nos chama para sermos santos como Ele, o Senhor, é santo. Somos chamados para imitar, e essa é a vocação normal, a vocação original da humanidade. O problema é que quando o pecado entrou no mundo, quando a queda veio e o nosso coração ele foi rearranjado, mais uma vez, ele foi direcionado em imitação, não mais a Deus. Agora nós somos inimigos de Deus, rebeldes contra Deus, mas imitamos alguém, precisamos imitar, essa é a nossa essência. E aí imitamos os ídolos, imitamos aquilo que o mundo oferece, imitamos as outras pessoas, buscando nelas algum sentido para a nossa existência. Fomos criados para imitar a Deus. E por causa do pecado no nosso coração, nós imitamos outras coisas. Mas a verdade é, e isso o teólogo Donald Carson ressalta de maneira muito, muito interessante. O dilema para nós não é se vamos imitar, mas a quem vamos imitar. Nós imitamos por natureza, mas o apóstolo Paulo, hoje ele nos convida a essa reflexão. A quem nós vamos imitar? De maneira resumida, nós podemos dizer, imite a quem imita a Jesus. Imite a quem imita a Jesus. E ainda mais, fuja dos maus exemplos. Essas duas verdades. Imite a quem imita Jesus e fuja dos maus exemplos. Em primeiro lugar, nós vemos aqui no versículo 17 que Paulo ele chama para si a responsabilidade. Ele diz, sede meus imitadores. E aqui nós somos tentados a colocar nesse texto aquela carga que muito, muito comum quando nós pensamos no tema da imitação na nossa mente moderna, dizendo assim, Paulo está sendo arrogante. Paulo está sendo aqui egoísta. Paulo, na verdade, está mostrando a soberba que há no seu coração, quando ele chama para si a responsabilidade, quando ele se coloca como padrão diante das outras pessoas e ele é o dono da razão. Ele é o certo e devemos segui-lo. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos, na verdade, bons motivos, boas evidências para afastar essa alegação. Paulo não estava sendo arrogante. Paulo não era perfeito, ele acabou de falar isso e nós meditamos sobre isso no domingo passado.
nós lemos que ele insistentemente diz, olha, eu não alcancei a perfeição. Eu ainda não conquistei a perfeição, mas eu prossigo para conquistá-la. E eu avanço, prossigo para o alvo, para conquistar o prêmio. Mas eu ainda não cheguei lá. Paulo não é perfeito. Outra evidência é que as palavras são importantes, nós não devemos deixar nenhuma delas passar. Preste atenção como Paulo inicia o versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus. Irmãos, aqui ele não está falando da boca para fora, ele não está dizendo apenas um pronome, né, uma forma de tratamento, mas ele está chamando aquelas pessoas à realidade de que todos eles, porque estão em Cristo Jesus, são da mesma família, são irmãos, são co-herdeiros da graça. Eles são irmãos, estão na mesma caminhada. Ainda mais, a palavra aqui na nossa Bíblia traduzida como sede imitadores, no grego é uma palavra só, um verbo só. E ela poderia também ser traduzida de maneira muito literal como sejam os meus co-imitadores. Ou seja, imitem junto comigo. Além de imitem a mim, imitem comigo. Imitem como eu imito. E aí nós temos essa realidade sendo explícita, né? Essa linguagem sendo explícita, na verdade, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, na verdade, não está se colocando aqui como um padrão de moral acima dos demais. Pelo contrário, ele não se coloca como esse mestre que já chegou na perfeição, como nós já vimos, mas ele se coloca como alguém que está numa caminhada de imitação e de aprendizado com o Senhor Jesus. E nós somos desafiados a imitá-lo como ele imita a Cristo. E aqui nós vemos também que ele estende esse chamado. Não sejam apenas os meus imitadores, mas observem também aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Veja que interessante, irmão. Que interessante como esse mandamento de Paulo de observar os bons exemplos dessa caminhada, os bons exemplos dessa vida, na verdade eles estão em frontal oposição ao mandamento que se inicia o capítulo 3, lá no versículo 2, quando ele diz, acautelai-vos. Acautelai-vos dos cães, e eu quero refrescar a memória do irmão, né, quando nós pregamos nesse texto, capítulo 3, no início do capítulo 3, nós vimos que essa linguagem de Paulo, acautelai-vos, ela também poderia ser traduzida como olhem, né, percebam, observem, olhos abertos para essas pessoas que se infiltram no meio da igreja, trazendo maus ensinos e maus exemplos. Mas em contraponto, por outro lado, em contrapartida, olhem, observem aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, isso mostra como Deus não nos deixou sozinhos na caminhada, mas nos colocou no meio de bons exemplos a serem seguidos. O apóstolo Paulo próprio faz isso. Ele não só se coloca como exemplo, mas a carta de Filipenses, ela pode ser vista toda como uma boa galeria de exemplos a serem seguidos. Somos apresentados ao próprio apóstolo Paulo, claro, né, na sua abnegação, no seu contentamento, na sua alegria. Mas também somos apresentados a Timóteo, a Epafrodito, esses servos de Deus que também estão dispostos a abrir mão do seu próprio conforto para servir a igreja do Senhor. Timóteo, alguém que tem zelo pela igreja, que Paulo diz que não conhece ninguém que se ocupa, que se preocupa com o cuidado da igreja como Timóteo. Epafrodito também, que mesmo doente, ficou, na verdade, pensando muito mais no bem-estar dos seus irmãos em Filipos. Essas pessoas são exemplos para os irmãos leitores da carta. São exemplos para mim e exemplos para você. E ainda mais, a carta de Paulo aos Filipenses também levanta esse grande pilar exemplar para nós. O exemplo máximo, último de Cristo Jesus.
tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Ele que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se entregou, se esvaziou a si mesmo, se fez servo, se fez homem, se fez obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Exemplo para nós, exemplo de humildade. Então veja, irmãos, que nós podemos resumir de maneira bem interessante a nossa própria vida cristã como a empreitada de seguirmos bons modelos na nossa vida. É uma boa maneira de resumir o discipulado. Infelizmente, nós temos, novamente na nossa mentalidade pós-moderna, acreditado que discipulado na vida do cristão, ele está ali somente no início da caminhada. Nós pregamos o evangelho para alguém, essa pessoa vem a se converter pela graça de Deus, e aí a partir desse momento nós começamos o discipulado. Colocamos ela numa classe de uma escola dominical e dizemos e apresentamos a ela um conteúdo doutrinário, um conteúdo sobre predestinação, um conteúdo sobre as doutrinas da graça, um conteúdo sobre o governo da igreja presbiteriana, sobre como ser um bom crente, como viver ali em comunhão. Mas a partir daquele momento, né, cerca de 3, 4 meses, nós podemos dizer que aquela pessoa terminou o discipulado e agora está livre para viver a vida cristã plenamente. Quando na verdade, irmãos, nós devemos entender que o discipulado cristão é para a vida toda. Ninguém se forma no discipulado. Ninguém se forma na sua condição de discípulo de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo desde o momento do nosso novo nascimento até o momento de nossa morte. Nós somos chamados a negar a nós mesmos, dia a dia, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro discipulado. Veja que é muito mais do que apenas um conteúdo que nós aprendemos, mas é toda uma vida, toda uma vivência que nós apreendemos na vida com Cristo. E louvado seja Deus porque Ele nos dá a igreja para que possamos fazer isso. Percebam, irmãos, que Paulo ele está chamando essas pessoas a observarem aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Muitas vezes nós somos tentados apenas a ouvir pregações. Dizemos, eu tenho bons modelos para mim. Eu tenho bons modelos para a minha vida cristã. São os pastores famosos que eu vejo no YouTube. São os livros que eu leio. Os autores que eu gosto. E eles têm realmente muito a oferecer para nós. Podemos pensar aqui em grandes pregadores que a graça de Deus tem nos dado aqui na igreja brasileira. E louvado seja Deus por isso. Sim, temos muito que aprender. Agora, irmãos, devemos entender que, mais uma vez, não é apenas intelectual, não é apenas um conteúdo que entra em nossa cabeça, mas é uma vivência que nós observamos com os nossos olhos. E aí Paulo fala, observem os que andam segundo o modelo que vocês têm em nós. O pastor da internet, por mais abençoado que seja, por mais proveitosa que seja a experiência de ouvir pregações, e eu faço isso também, isso é maravilhoso para mim, para o meu crescimento como cristão. Mas nós devemos entender que há alguns aspectos do cristianismo que não podem ser transmitidos por meio de uma pregação no YouTube, por exemplo, que não são transmitidos por meio de um livro, mas são transmitidos por meio da vivência, da comunhão, do relacionamento pessoal. Provavelmente você nunca vai ter uma conversa pessoal, ou pode ter, mas são raras as conversas pessoais que nós temos com os grandes pregadores. São raras as conversas, as experiências, os testemunhos que temos para contar com as grandes celebridades, entre aspas, da fé e da igreja evangélica brasileira. Mas certamente Deus colocou na sua vida pessoas fiéis na sua igreja. Certamente Deus colocou ao seu lado pessoas maduras que podem lhe ensinar na caminhada cristã. Independentemente do contexto que nós vivemos, independentemente da fase da vida que nós estamos, nós sabemos que Deus não nos deixa sozinhos.
Deus não nos deixa desamparados, Ele nos dá irmãos que nós podemos seguir. Paulo e os demais apóstolos eram esse primeiro modelo de imitação. Nós imitamos como eles imitavam a Cristo, mas sabemos que isso foi passado de geração a geração. A segunda geração ali, né, Timóteo, Tito, Epafrodito, essas pessoas não eram apóstolos. Né? Apóstolos só aqueles que ficaram ali na história mesmo. Nós não temos apóstolos hoje, mas devemos ter a certeza de que o que chegou a nós, o testemunho do Evangelho, o testemunho que veio dos apóstolos, traz também essa forma de vida e nós podemos aprender com essas pessoas. O aprendizado que vai de geração em geração. Esse é o modelo bíblico, esse é o modelo do reino de Deus e esse deve ser também o modelo da igreja. Infelizmente, irmãos, nós, com a ânsia de criarmos um tipo de pedagogia no meio da igreja, nós acabamos compartimentando demais a nossa vida em comunhão. Nós criamos departamentos e dizemos jovem só se relaciona com jovem, adolescente só se relaciona com adolescente, os casados, os adultos casados ficam com os adultos casados e os solteiros nós separamos em outro lugar. Por mais que algumas vantagens possam surgir desse sistema, nós devemos entender que perdemos algo que é fundamental. Perdemos exatamente isso, a possibilidade que nós temos de imitar pessoas que estão ao nosso redor, imitar pessoas que estão à nossa frente na caminhada, imitar pessoas mais experientes que nós, imitar pessoas mais maduras e que o Senhor tem abençoado e que já venceram os conflitos, as questões e os problemas que nós estamos passando hoje. Então, irmãos, nós somos chamados aqui ao nosso ambiente de igreja. Né? Estamos impedidos de estar juntos, né, por causa da pandemia, mas ainda mantemos os nossos relacionamentos, ainda mantemos as formas, e Deus nos dá isso, as formas de comunicar com os irmãos, e nesse momento nós somos chamados sim a estar com os olhos abertos para perceber os bons exemplos que Deus nos deu na sua igreja. Olhe para os oficiais da igreja, olhe para o pastor, né? Por mais que eu também seja alguém que precisa aprender muita coisa na minha vida, eu sei que Deus não me desamparou, eu sei que Deus não me deixou só, Ele me deu irmãos com os quais eu posso aprender. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Devemos ser gratos pela igreja que temos. Devemos ser gratos porque Deus não nos deixou vivendo a vida cristã de acordo com as nossas ideias, com os nossos ideais ou com aquilo que eu acho que Jesus faria no meu lugar. Não, Cristo me deu imitadores dele e eu imito a Cristo, imitando quem imita a Cristo. E esse é o exemplo, irmãos. É o modelo de discipulado que a palavra tem a oferecer. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas isso também é um assunto muito urgente. É um assunto que nós devemos prestar bastante atenção e Paulo sabia disso. Se você olhar no versículo 18, nós vemos que Paulo demonstra a importância desse assunto quando ele diz, olha, eu já falei disso com vocês. Eu já falei repetidas vezes quando estive presente com vocês sobre os bons exemplos que vocês devem seguir. Olhem para mim. Olhem para aqueles que estão ao meu redor e que andam de acordo com o Evangelho. Vocês me conhecem, eu fui o pastor de vocês, eu plantei essa igreja, Paulo plantou a igreja de Filipos, e certamente eles tinham muitos testemunhos, muitas experiências para contar juntamente com o apóstolo Paulo. Eles sabiam do que Paulo estava falando, mas Paulo mais uma vez diz, eu repito, imitem a mim e aqueles que estão imitando a Cristo. Mas por que esse assunto é tão urgente? Porque esse assunto é tão urgente a ponto de Paulo colocar aqui, dizer que está escrevendo isso com lágrimas nos olhos. Imagine Paulo escrevendo essa carta e com lágrimas, chorando. Tão urgente que esse assunto é, tão sensível e importante que esse assunto é. E Paulo diz, eu estou falando isso. É urgente que vocês busquem bons referenciais, bons exemplos para serem seguidos, porque existem no nosso meio, com certeza.
maus exemplos. Existem no nosso meio aqueles que, na verdade, torcem contra, estão para destruir, estão para colocar o projeto da igreja a perder, se fosse possível. Nós sabemos que não é, porque ela é sustentada pelo próprio Senhor. Mas olha o que Paulo fala: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Nós poderíamos perguntar, mas quem são esses? Quem são essas pessoas que Paulo está acusando aqui de algo tão grave? Certamente são ímpios, certamente são pessoas que estão fora da igreja querendo perseguir, certamente são pessoas que estão afrontando diretamente contra a igreja do Senhor. Podemos pensar aqui nas autoridades romanas, nos judeus que não se converteram ao cristianismo, que não reconheceram Cristo como seu Messias. Certamente a igreja sofria muitas perseguições e tinha muitos inimigos nesse sentido. Mas Paulo não está falando deles. Paulo ele não está chorando por causa dessas pessoas. Nós sabemos que tem um momento para falar dos perseguidores, tem um momento para falar dos judeus, tem um momento para falar de todo tipo de inimigo do Senhor. Mas Paulo está falando aqui olhando para dentro. Está olhando para dentro da igreja, olhando para o joio que está escondido no meio do trigo. E ele diz, olha, existem alguns que andam entre nós. Eles andam entre nós, que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Na verdade, são pessoas que parecem crentes, são membros da igreja, vivem a vida comum dos irmãos, mas que servem a outros interesses. Servem a outros princípios, têm outros compromissos em seus corações. E aí nós podemos até imaginar, né, pessoas que dizem assim, olha, eu sou um amigo da igreja, eu sou um amigo dos crentes, eu simpatizo com tudo isso aí que vocês constroem, a vida em comunhão com vocês, eu gosto de ir para a igreja porque eu tenho amigos lá, eu gosto de ir à igreja porque eu gosto do louvor, eu gosto das músicas, eu gosto da pregação, me faz se sentir bem. É apenas um amigo da igreja. E aí eu digo, se alguém é amigo dos crentes, mas não é de fato um crente em Cristo, pode ser incluído aqui no que Paulo falou. É um inimigo da cruz de Cristo. É um inimigo da cruz de Cristo e não deve ser seguido. Não deve ser tomado como um exemplo. Por mais bem sucedido que ele seja, de repente a gente pode pensar aqui em alguém que frequenta uma igreja e que arrebanha uma multidão de pessoas ao seu redor, mas por outros motivos, de repente porque tem dinheiro, de repente porque é influente na sociedade. Paulo está dizendo, não sigam o exemplo dessas pessoas. Olhem para aquelas pessoas que andam conforme o Evangelho. Busquem bons exemplos para vocês, os referenciais, os heróis que vocês buscam, que eles não sejam baseados em coisas deste mundo, mas segundo o Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a exortação que Paulo tem aqui para nós como igreja, como igreja que vive neste mundo, buscar discernir os verdadeiros e bons exemplos que Deus nos dá e coloca ao nosso lado de acordo com a sua providência, porque existem os maus exemplos. Vamos prestar atenção em alguns detalhes sobre como Paulo fala sobre esses maus exemplos. Primeiro, eles são inimigos da cruz de Cristo. Nós já falamos, eles não são inimigos declarados do Evangelho. Eles não são inimigos declarados da igreja, não são perseguidores. Na verdade, estão ali, né? De repente se dizem até cristãos. Mas a glória deles está em outras coisas. Eles não pagam, não estão dispostos a pagar o preço do discipulado, pagar o preço de seguir a Cristo. Como nós já dissemos, né? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, assumir uma postura de servo, de serviço, de sofrimento se necessário. Olha a linguagem de Paulo. Olha a linguagem de Paulo no capítulo 4. Olha, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Um pouco antes, no capítulo 1, Paulo diz, olha, vocês têm a graça de padecer por Cristo, não somente de crer em Cristo, mas padecer por Ele. No capítulo 3, nós vemos Paulo falando também que
ele quer ali conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, mas também a comunhão dos seus sofrimentos. Alguém, irmãos, que é apenas simpatizante da igreja, alguém que é apenas um simpatizante dos crentes, ele não está disposto a pagar esse preço. Não está disposto a encarar o sofrimento por Jesus como graça. Não está disposto a encarar uma vida de serviço como algo bom para ser seguido. Pelo contrário, quando surge o escândalo da cruz, o Cristo crucificado, o Deus que se fez homem para morrer, aí se escandaliza. Aí diz, aí já não é para mim. Essa vida eu não quero, esse evangelho eu não creio. Inimigos da cruz de Cristo. A exemplo de Paulo, nós devemos dizer como ele: longe de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus. E aqui nós vemos que o destino deles é a perdição, mas vamos deixar isso para o final. O Deus deles é o ventre. Né? Aqui o ventre é conhecido no mundo grego, né, como o centro dos apetites, o centro dos desejos. Nós podemos pensar aqui na barriga como a fonte da fome, a fonte daquilo que eu desejo, daquilo que eu anseio nesse mundo. Como o coração, que é a fonte do que eu amo, o apetite é a fonte do que eu desejo. Então, quando Paulo diz aqui que o Deus deles é o ventre, nós podemos imaginar como nós falamos, né, também. Aquele homem tem um rei na barriga. Ou então, ele acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. São pessoas egoístas, são pessoas que estão apenas dispostas a satisfazer os desejos do seu corpo, do seu coração, satisfazer os seus desejos mais egoístas. Eu não tenho compromisso com mais nada. O meu Deus, olha a linguagem de Paulo. O meu Deus, a minha divindade, eu sou devoto aos meus desejos. São pessoas egoístas que não estão dispostas a reconhecer o Deus verdadeiro, que não estão dispostas a reconhecer o senhorio de Cristo como aquele que vai nos informar, como aquele que vai transformar os nossos princípios, os nossos compromissos, os nossos interesses. Alguém que tem o Deus no seu próprio ventre, o Deus na sua própria barriga, jamais se colocaria em serviço a um irmão. Jamais se colocaria em serviço a Cristo. Pelo contrário, ele só quer enriquecer. Ele só quer o bem-estar. Ele só quer conforto para si mesmo. Porque ele tem o Deus no seu próprio ventre. Ele adora os seus próprios desejos. E ainda mais, a glória deles está na sua infâmia. Eles se gloriam no que é vergonhoso. Eles se gloriam naquilo que não é moralmente bom. Eles se gloriam na conduta, na vida entregue aos seus próprios prazeres. E aí Calvino diz uma coisa interessante: olha, já é triste você fazer algo que é vergonhoso. Já é abominável por si só. Fazer algo vergonhoso em sua conduta. Mas ainda mais abominável é você se gloriar nessa sua conduta. É você se gloriar naquilo que é vergonhoso. Perceba que a mentalidade já está totalmente trocada. Perceba que aqui já não há mais um senso de moral, de santidade, de busca que eu e você devemos ter, de prosseguir para o alvo, esquecer do que está atrás, mas buscar uma vida santa que glorifica ao Senhor, que agrada ao Senhor. Mas se eu me glorio, se eu me regozijo no que é vergonhoso, naquilo que é contrário à santidade de Deus, na verdade eu sou um inimigo da cruz de Cristo. Eu posso dizer que eu sou crente, mas eu não sou. Porque a minha perspectiva, ela está apenas nas coisas desse mundo. Eles só se preocupam, no verso 19, só se preocupam com as coisas terrenas. Só se preocupam com as coisas terrenas. Vemos aqui, irmãos, que enquanto Paulo começou dizendo que esses maus exemplos, eles andam no meio de nós, e de repente nós fomos tentados a andar como eles, a viver como eles, a imitar os seus costumes, a imitar os seus comportamentos, nós devemos entender que esse é um caminho muito perigoso. Devemos entender que esse é um caminho que não fica somente no comportamento. Nós começamos andando como eles.
mas logo depois nós estamos pensando como eles, olhando como eles, crendo como eles, com os mesmos compromissos que esses exemplos. Aquilo que começou de maneira externa vai se internalizando e vai comprometendo o nosso próprio coração. De repente nós já não amamos mais o Senhor. De repente nós não vemos mais sentido na vida do Evangelho. De repente nós não vemos não temos mais prazer e alegria no serviço na igreja. Pelo contrário, eu só penso, a partir de agora, nas coisas terrenas. O problema é que esse caminho continua. Por mais prazeroso que esse caminho possa parecer, nós sabemos onde ele termina. Paulo diz, o destino deles é a perdição. Quem imita maus exemplos corre o risco de terminar como eles. Corre o risco de ir para onde eles vão. Então, irmãos, isso é muito sério. Devemos atentar para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos colocar dispostos a discernir os bons exemplos que Deus nos dá, enquanto nós mesmos somos exortados a se colocarmos como padrões dos fiéis. Quem pode observar a sua vida e imitá-lo? Você pode falar, como o apóstolo Paulo, sede imitadores meus, imitem a mim como eu imito a Cristo. Ou nós vamos cair naquela falsa modéstia, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Imite a Cristo, mas não imite a mim. Irmão, esse não é o chamado do Evangelho. Que nós tenhamos essa sabedoria de buscarmos imitar bons exemplos, fugir dos maus exemplos, mas acima de tudo, buscarmos uma vida que glorifica ao Senhor, o nosso exemplo maior. Que Deus te abençoe, meu irmão.